tem boas lembranças daquele tempo, né. É. Mas tinha uma certa tristeza, uma certa angústia nele que era que era unfortunate, que era triste de ver, né. Uhum. Mas, era o que era. Da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do espírito. A dona Laodiceia, viúva do seu Aparecido Belvedere, que esteve à frente do Clarim por muito tempo, nos confidenciou que o Chico se preocupava muito com o Wallace e pedia para o seu Aparecido cuidar dele. Que ele teve esse momento maravilhoso de produção, literária e teatral, e de diretor e de músico, e que nesse momento, quando eu o conheci, ele estava trabalhando muito para o Clarim, mas já estava em declínio, né, não diria em decadência, mas em declínio. Chamava Droga Nossa. Então, todo mundo ia lá com o Nelson para resolver alguma coisa. E às vezes tinha que tomar algumas injeções, ele tomava a primeira lá, trazia o resto para casa e a minha mãe aplicava. A minha mãe ia lá, ou ele vinha em casa. A minha mãe aplicava nos vizinhos todos ali, né, quando precisava. Com aquela seringa que você punha para ferver no fogão a gás, com água, depois passava álcool. De vidro, né? Não existia descartável. Esse aqui é um quadro da Dona Nair. E essa, do lado das Casas Buri aqui, tem a farmácia do Nelson, que é essa torre antiga, esse prédio antigo aqui da esquina. Eu fico períodos assim, deprimido, angustiado, mas não levo para ninguém, fica comigo mesmo, e eu mesmo procuro me sair da situação sozinho. Marlene Nobre ligava para o Wallace. Olha, pelo menos a cada 15 dias eles falavam no telefone. Marlene Nobre. Isso é a própria mesmo. Tinha uma grande admiração por ela. Então era a única... Olha como as coisas vão acontecendo, né? Pessoas que você nem lembra muito mais. Essa dava muito apoio ao Wallace. E sempre que eles conversavam, você tinha a impressão que era meio que a Fênix. Ele assumia um novo olhar, um novo sorriso na cara. Depois ele ia arrefecendo. E ela vinha muito para Araraquara fazer palestra. E ela e o Dr. Freitas, eles ficavam hospedados na casa da tia Ninira. Aí, quando eu mudei para São Paulo, o tio Wallace falou, vamos lá na Marlene tomar um lanche. Aí nós fomos, eu conversei com a Marlene e tal, não sei o quê, e ficamos muito amigas. E eu frequentei o centro da Marlene, lá em São Paulo, muitos anos. Agora, o tio Wallace, com tudo isso, ele sofreu muito. Porque foi a primeira encarnação dele como um homem. Um homem finíssimo que era essa madame. Depois nascer aqui no Brasil, certo? Em Minas. Ele tinha aquele trejeito feminino que não veio da encarnação junto com ele, certo? Uma vez eu fiquei de cama, porque eu estava para perder um nenê que perdi. E ele foi me visitar. Agora, eu tenho todo esse trejeito de mulher, passo por muita discriminação,
sou agredido às vezes na rua, certo? Por quê? Porque eu nasci assim. Ah, pois é, em relação à voz, a voz é um problema. Foi um problema para mim, não. Eu passei a adolescência e eu acho que todo mundo naquela expectativa de que minha voz se tornasse mais grave, mas ela não se tornou mesmo. Toda pessoa que vem para trabalhar dentro do espiritismo Sofre um assédio espiritual muito grande. muito grande. Então ele falava, gente, vocês imaginam a influência que tentam fazer em cima de mim, certo? Porque ele incomodava os espíritos maléficos, certo? Porque ele trabalhava muito, ele tocou 30 anos lá em Matão, o Clarim. Aquele homem bom, gentil, poeta, artista, que muitas vezes aqui no teatro da cidade apresentou papéis extraordinários. Alma gentil e nobre, que trazia também a sua cruz íntima e se permitiu crucificado o sofrimento. Vi que eu só podia contar comigo mesmo e com os amigos da espiritualidade. Recusei o médico e os remédios. Para completar o quadro de provação, deu-me artrite nas mãos, mas graças a Deus ainda podia datilografar. Só aceitei homeopatia. Orava e buscava, com quase desespero, forças em mim mesmo. Eu não posso cair sem levar um imenso número de almas comigo. Foi terrível. 3 meses, o tempo mais horrífico de minha vida. Eu desejava escrever-lhe, pois é em você que se encontra um pedaço de meu coração. Por isso mesmo, todavia, decidia encontrar-lhe. Longe você iria se preocupar. Pedi ao parreira que nada lhe contasse. Eu tinha a certeza de que as nuvens passariam. Então eu mesmo lhe escreveria. Passaram, mas minha querida, já não sou o mesmo. Já não posso sonhar acordado. E a isso eu chamo frágil como cristal. Manopla de bronze, mão na aldrava, estrela desfeita, tocheiro de chama extinta, manto de sombra e musgo em meus braços. Oh, te afastes de mim, melancolia, vai-te, te afastes de mim. Oh, melancolia, te afastes, melancolia, te afastes de mim. Melancolia, melancolia, te afastes de mim. Oh, melancolia, te afastes de mim, de mim, de mim. O musgo me veda dos olhos, é luvas para os meus braços. O musgo que abafa os passos, que prende o gesto e esverdece. O tom da voz sobre o lábio, o som do sino sem riso. O riso sem som de sino, o sino sem som nem riso. Verde sem esperança, veludo sem ter calor. Sargaço de mar sem água, veste de cor sem cor. O musgo me veda dos olhos, amortalha os meus sentidos. Morreu a mão no alaúde, fica 1 minuto sem hora, a luva verde sem mão. Oh, não veles mais, melancolia, não veles mais. Já dormiu o prisioneiro, perdeu a voz, sem gesto, sem fuga está. Descansa, melancolia, a estátua verde dormiu. Não foge mais, nem nos sonhos, que os sonhos também o musgo de verde já recobriu. Ele falou, olha, Sinira, eu acho que eu estou para desencarnar. Eu falei, por que, tio Wallace? Ah, é porque eu tive vários sonhos com o seu Khyber. E ele me falou, olha, você se prepara, porque você vai desencarnar. Aí ele disse que falou com o seu Khyber, ai, seu Khyber, eu não queria falecer agora. Eu acho que eu ainda tenho coisas para fazer. Eu gostaria de ficar mais um pouco. Diz que o seu Khyber não falou nada para ele. Aí logo depois ele foi para São Paulo. Acho que ele foi, não sei fazer o que em São Paulo. E ele estava ali na Avenida Sumaré e ele foi atropelado.
ele quase morreu. Então, ele falou para mim, tá vendo? Aí o seu Kuyper falou para eu me preparar, mas no fim acho que eles me deram uma moratória, porque eu fiquei, né? Depois, talvez quando ele chegou numa determinada idade, que eu não vou saber qual idade era, ele começou a ter os problemas de depressão. Não sempre foi assim, né, tia? Não. Ele ficou quanto tempo no final da vida doentinho? Uns 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos. Nos 10 anos finais? Aí ele quebrou a perna, ele foi atropelado. A esquina de pedra modificou a minha vida. Ininterruptamente, a gente chegando para me conhecer, conversar, saber como o livro nasceu, se pode ser levado ao cinema. Tudo bem, mas você nem pode imaginar o que foi o lançamento. 10.000 exemplares se esgotaram em 40 dias. Então a barra pesou. O livro se arremessa contra estruturas religiosas seculares e o mundo invisível se movimentou. Aqui na Terra, o volume de pensamentos negativos, invejas, despeito, ciúmes, foi como uma vaga de sombras ameaçando até mesmo a minha encarnação. O próprio Chico Xavier, que tem por mim um carinho antigo de outras vidas, se alarmou. Emagreci, perdi o sono. Meus familiares quiseram levar-me a um psiquiatra e eu, por invigilância, acedi. Tomei psicotrópico e então a coisa piorou. Enquanto isso, eu me sentia mais sozinho do que Cristo no Horto das Oliveiras. Tipo, lá pelas 11, meio-dia, ele acordava, mas ele assim a palavra é drag, he dragged himself, ele se arrastava, né, para a cozinha. Eu lembro dele vindo do quartinho, o quarto dele era no fundo da casa, né, na frente morava eu e o Chuchu, e tinha a sala, e daí tinha uma cozinha, e no fundo, passando a cozinha, tinha o banheiro dele e o quarto dele, né? E ele vinha se arrastando pela cozinha, assim. Fiquei sem coragem de postar a carta. Pela manhã estive no médico e me senti melhor, depois de ter tomado a primeira de uma série de injeções que ele prescreveu. Não é que me sinto doente, apenas tenho sentido uma falta de força terrível, um desânimo, como se minha vida estivesse sendo evolada. Oro muito, mas só o tempo poderá ajudar a gente. Meu amor, se você quiser os livros do Chico que forem saindo, ou qualquer outro, me avise que lhe mando. Olhando agora em hindsight, olhando para trás com o que eu sei, eu acho que ele era uma pessoa muito deprimida e o Gluck-Energan dava uma certa energia. O Chico argutamente percebeu que eu estava exausto. Coitado, ele se entristece por minha causa. Percebeu que eu trazia no bolso o postal que a Elsie me mandou e que se tornou o meu companheiro exclusivo, o presbitério de Howard, velhas tumbas envoltas em eras, as árvores tristes abraçando o vento frio e a charneca cinzenta em suas urzes e névoas, sobre a qual o meu espírito paira como a cotovia cansada, com as asas enregeladas. Ele quer reanimar-me, afinal não pode ser em vão que me tomou pela mão quase de menino. Ele se orgulha eternamente de mim, enquanto eu me sinto uma sombra vã. Preciso encontrar recursos em mim mesmo e desfitar os olhos do chão frio e desolado. Quis pedir por mim no decorrer do culto e não fui capaz. Pedi pelo Rafael, a quem tinha de levar ao médico no dia seguinte. Que sortilégio será esse, Joaquim? Por que eu tenho que ser tão diferente dos outros e tudo ser tão diferente para mim? Às vezes eu me preocupo e tenho vontade de pedir-lhe que daqui a muito tempo, quando se lembrar de mim, por favor, seja compassivo. E a última passagem, como falei, é muito triste. Eu estava descendo assim a rua 3 do São Bento, onde hoje é a Casa da Cultura, e tinha o Cine Odeon em frente, não é? Ali na frente da Casa da Cultura tem a escadinha que desce, e tem que nem um pátio ali, não sei se ainda hoje existe,
ele estava parado ali, o Wallace. Ele me viu, fingiu que não viu, mas eu cheguei, esperei, ele ia descer, eu falei, vamos descer. Então eu devo ter dito isso, porque eu não lembro de nada. Só lembro que eu desci 4 quarteirões com ele. 4. Foi o quarteirão da Casa da Cultura, lá do antigo teatro, que hoje é prefeitura, onde era o Cine para Todos, e depois a Praça da Matriz, onde tem o chafariz. Passei, cheguei na esquina da Rua 3 com a Brasil. Ali tem aquele prédio, cheguei ali, o Wallace continuou a Rua 3 e eu subi a Brasil para colocar a correspondência no correio. Foi o último contato. Ele queria ir para ver quem? Para assistir o aniversário da minha filha. E não cabia no carro. Aí eu fiquei olhando, gente, essa cena eu não esqueço. Ele subindo a rua a 7 de setembro e muito triste, porque não podia ir. Aí nós fomos para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, ficou todo mundo doente. Eu acho que a espiritualidade tirou a gente de perto dele para poder fazer o desencarne. Porque aí começou aquela coisa do aniversário, todo mundo ficou doente. Eu fiquei doente, a minha filha ficou doente, a minha mãe ficou doente, todo mundo ficou doente. E o aniversário foi assim um horror. E a minha mãe era muito apegada com ele. Ela, imagina, ela ligava todo dia para ele. Para saber como que ele estava. Aí minha mãe de repente falou assim, Nida, a gente veio para cá, tem 3 dias, nós não ligamos pro Wallace. Falei, mesmo, mamãe, vamos ligar pro tio Wallace. Aí nós ligamos. Nós ligamos e o tio Wallace falou, eu tô muito doente, eu tô muito mal. Eu tô tendo febre, não consigo comer. Nossa, minha mãe ficou desesperada. Eu acredito que eu retribuí pro Wallace muita coisa assim. Se eu não fui 100%, mas muitas coisas ele sabe que eu fiz. Eu já tinha voltado da França, eu estava vindo para os Estados Unidos e a minha mãe não me falou. Eu fui para Araraquara e acho que um ano depois e falei, eu vou ver o Wallace. E minha mãe falou, eu não queria te contar porque eu não queria que você chorasse, sofresse. Daí foi aí que ela me falou que ele tinha morrido. Minha mãe ficou desesperada. Minha mãe falou, eu vou embora para Araraquara. E veio embora, ela e meu pai. Quando eles chegaram aqui em Araraquara, a Mali disse que eles nem desceram do carro. A minha mãe já correu para a casa dele, do tio Wallace. Quando ela chegou lá na casa do tio Wallace, ele estava na cama, com febre, super mal e sem comer. Ele tinha empregada, tudo, mas não comia. A minha mãe falou, não, você precisa comer, Wallace. Eu vou pegar, o que tem na geladeira? Aí tinha um nhoque que a empregada tinha feito. A minha mãe falou, bom, vamos esquentar um nhoque, você vai comer um pouquinho, porque você precisa comer. E minha mãe começou a dar nhoque para ele. Aí ele engasgou. Ele engasgou, começou a tossir. E já não voltou, sabe? Aí chamaram o ambulante, ele já desmaiou, chamaram o resgate levou ele para o hospital, ele tinha aspirado a comida. E daí não teve mais jeito. No dia seguinte ele faleceu. Nosso belo pássaro, inconformado com seu destino, debatia-se, machucando as asas nas grades da gaiola na inútil tentativa de quebrá-la. Queria voar,
ver o sol frente a frente, contornar as estrelas, sentir mais próximo o suave perfume das flores e o êxtase do amor, desfrutar do direito de não ser caçado, perseguido, aprisionado, discriminado, enfim, viver intensamente a sua sensibilidade. A ave, mais ferida por expectativas e sonhos não realizados, torna-se prisioneiro de si mesmo e, contrapondo-se à expressiva contribuição ofertada para a valorização das coisas enriquecedoras, continuou machucando-se sem ter realizado a plenitude de vida almejada. Um dia encontraram-no muito ferido e morto. Os que passavam diziam: olhem o pássaro de ímpar beleza que tanto enriquecia nossas vidas, que alegria e felicidade ele nos proporcionava. Que grande perda, sentiremos muitas saudades. Alguém retrucou: Deus, que é justiça e misericórdia, não deveria permitir essa morte tão triste. Disse outro: pois foram exatamente esses atributos divinos que proporcionaram-lhe condições para a devida reabilitação e reduzindo sua liberdade que tantos perigos oportunizam. Deus protegeu, meu caro, dos outros e dele mesmo. Porventura, não somos todos igualmente prisioneiros dos corpos que merecemos? Que você, querido amigo Wallace, capte, através da acústica do seu sensível espírito, hoje livre, a verdadeira intenção dessa pequena e sincera oferenda da sua amiga Rosinha. Emocionante, né? Há uma semana atrás, nós tivemos uma comunicação na nossa reunião mediúnica de uma benfeitora espiritual que trouxe uma belíssima mensagem. E eu só fui entender o porquê da presença dela na madrugada de ontem para hoje. A irmã Clara, que é a mentora das atividades de Meimei, conforme a descrição do livro Entre a Terra e o Céu. Então, e uma vez quando a Marlene veio fazer várias palestras aqui em Araraquara, e ela se hospedava na minha casa. Então, numa das vezes que ela veio, numa das últimas vezes, ela falou para mim o seguinte, eu perguntei, falei: Marlene, o tio Wallace, como será que ele está, né? Ela falou: olha, o Wallace está muito bem, ele está trabalhando com o Caiba Schutel, no mundo espiritual, ele está trabalhando com ele, e ele está ótimo. Eu falei: ai, graças a Deus, fiquei feliz. Aí o Chico veio dar o passe, e já tinha acontecido outras vezes que depois do passe a gente ia com um lenço na mão e o lenço ficava molhadinho de perfume que Sheila mandava pra gente. E no colo da minha tia Nenida caiu uma concha, sabe, uma conchinha. Aí o tio Wallace falou: gente, eu vou mandar analisar isso, certo? Como ele trabalhava na faculdade de filosofia aqui, ele conhecia biólogos, arqueólogos, não sei quem, e ele mandou ver da onde seria essa concha. É de um mar lá do norte, não sei o quê, num lugar que ninguém sabia da onde. Sheila trouxe de presente para minha tia. Quem que é Sheila? Sheila Ela é um foi espírito de luz. De luz, que ela foi enfermeira, ela era alemã. Ela foi enfermeira na época da guerra. E pelo que a gente pesquisou aí, ela está na mesma colônia que o Wallace. Eles são. E o Caibar. Ela chama Alvorada Nova. Ela era assim com o Chico. Ela estava em todas as sessões, ela estava presente. E quando a nossa turma ia tomar passe, alguma coisa, um dia uma concha para tia Nenida, uma outra senhora recebeu uma flor,
certo? E todos os outros recebiam um perfume. E ontem, pasmo, nós tivemos na nossa reunião mediúnica, e ninguém da casa sabia que eu viria aqui recordar o Wallace com vocês, da presença da equipe. E foi identificado com muita clareza a presença de Eurípides, de Meimei, de Arnaldo, e de uma alma que brilhava no ambiente espiritual e os médiuns não identificavam quem era. Disseram, é uma mulher, é uma alma feminina que veio comemorar algo que nós não sabemos, que veio aqui com muito carinho distribuir flores. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que abença, e aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos, divino abraço, tics e tetes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto. Ave Paulus, poderes do Espírito, ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço,
sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis paulus. Poder